Novo Lily Absolu, uma fragrância única, marcante e intensa. La Blanche Ophélia, flotte comme un grand lys, très lentement. Estamos aqui com mais um programa Educação. Um programa mais que especial, pois temos grandes professores, grandes referências na nossa educação. Nós temos como convidados de hoje a professora Daiane Monique Pagani, pedagoga e mestre em educação, professor Gabriel Junqueira Filho, pedagogo, mestre e doutor em educação pela PUC, professor titular da Faculdade de Educação da URGS, professora Maura Corsini Lopes, graduada como educadora especial pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em educação e decana na Unicinos. E o nosso ajudante e comentarista, o professor Diego Campos Trindade, pós-graduando pela URGS. Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite de participar de mais um programa Educa. Nós agradecemos, Débora, pelo convite, né? Nós agradecemos, eu acredito, é sempre bom estar aqui, sempre bom rever alguns rostos conhecidos e conhecer novas pessoas também, né? Assim como a professora Maura, estou conhecendo ela hoje. E é sempre bom trocar essas experiências, ter essas trocas, porque é uma troca de conhecimento, né? E é muito importante isso para a educação. A educação em si, ela é isso, né? Ela é pela troca. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente ao convite dos meus colegas, né, da professora Débora, do professor Diego, meus colegas aqui na Rede Municipal de Guaíba, né, dizer que eu estou muito feliz de estar participando hoje, feliz também por estar conhecendo e participando com a professora Maura hoje também, é um grande privilégio, e principalmente com o professor Gabriel Junqueira, né, meu orientador na pós-graduação. Estou muito feliz por estar participando desse momento, espero que a gente tenha um momento bem produtivo aqui para pensar algumas questões para a educação. Muito obrigada. Também quero agradecer o convite de vocês, Débora, Diego, também a oportunidade de conhecer pessoalmente o Gabriel, porque a gente lê e escuta, né, falas, mas não tem a oportunidade, às vezes, de conversar. E a Daiane também, é muito bom te conhecer, Daiane. Fico feliz por muitas razões, a troca de ideias é algo que sempre me anima muito, né? E também me sinto um pouco mais perto da escola, como eu acho que é o lugar que a universidade deve ocupar, né? Então, fico feliz de conversar mais perto aí da escola, das escolas municipais de Guaíba. Nós não estamos conseguindo ver a professora Maura, e hoje, o nosso programa de hoje, nós vamos levantar algumas questões, né, para pensar no período pós-pandemia. Nós já conversamos sobre o que estaria acontecendo neste período, enquanto estamos enviando as atividades, já demos sugestões de rotina para as famílias, né? E pensamos no que aconteceu, no que está acontecendo durante. Então, o programa de hoje é para nós pensarmos daqui para frente. No século XVIII, Dante dizia que tínhamos um objetivo da escola. O porquê? E hoje nós pensamos, qual é o objetivo, qual será o objetivo após a pandemia? Débora, essa questão inicial para a nossa conversa, ela é animadora, né? Porque antes de responder a relação escola do século XVIII, escola do século XXI, eu penso que para nós é fundamental positivar urgentemente essa experiência que a gente está vivendo. O que eu quero dizer isso, né? Não é positivar, claro, a tristeza e da dor e da doença, não é disso que se trata, mas pensar que a vida no século XXI é uma vida que vem na onda da globalização, que vem na integração dos povos, e com isso tudo vem também coisas, doenças que nós não estamos acostumados, né? Que não temos organismos, que não temos vacinas, que não temos saúde suficiente para dar conta daquilo que vem por aí. Então, quando a gente diz que vamos viver com essa pandemia um novo normal, significa que não vamos mais ser os mesmos
que éramos em março, quando tudo isso começa. Porque mesmo com vacina, nós vamos ter que trabalhar numa outra lógica. Esse vírus não sai, né? Ele não vai ser erradicado. A gente vai encontrar uma vacina para que a gente possa se proteger dos efeitos dele no nosso organismo e na forma de organização social que nós temos. Agora ele veio para ficar. Como é que nós vamos viver isso? Isso também é uma pergunta para a educação, né? E me agrada em que sentido? Positivar em que sentido? No momento que o contágio, esse novo normal se estabelece, nós temos que começar a pensar que educação vem aí para frente. Então, positivar no sentido de olhar para frente, olhar para o futuro. Me anima a ideia de olhar para o futuro, porque às vezes eu fico bastante preocupada e questionando os meus alunos na universidade, eu vejo uma falta de estímulo, uma desesperança que tira a energia, né, de qualquer um e do jovem, principalmente. E aquele que não olha para frente também não constrói, né, não consegue mudar a sua vida, sua forma de vida, enfim. Então, essa é uma razão de fundo para essa pergunta que tu nos fazes, né, Débora? E a questão, a escola do século XVIII, Kant, quando ele fala sobre a pedagogia, ele dizia que nós enviamos as crianças à escola para que elas aprendam a ficar sentadas e disciplinadas por um longo tempo, né? Claro que eu não estou reivindicando aqui uma educação kantiana do século XVIII, até porque ela seria bastante excludente, e isso a gente não quer mais, não cabe mais, né? Porque ele ainda dividia alta cultura e baixa cultura. Isso para nós não cabe, a gente já dá essa pauta por vencida, né? Olhamos para a diversidade, olhamos para a igualdade, enfim. E hoje a escola do século XXI refaz essa pergunta. Quer dizer, por que enviamos as crianças à escola? E aqui a gente retoma dizendo muito mais do que aprendizagem de conteúdos específicos, muito mais do que performance, muito mais do que resposta para ranking, nós enviamos as crianças à escola para que elas se tornem humanos de outra maneira, para que elas aprendam a viver em sociedade, para que elas abandonem, rechacem qualquer tipo de discriminação. Então, além de todos os conteúdos específicos da escola, também queremos que a escola seja uma outra forma de vida e uma outra escola, né, Débora? Exatamente. Seja vista com outros olhares, porque mesmo com essa questão do objetivo lá no século XVIII, o aluno sempre sentado, disciplinado, recebendo o que ele aprenda a ficar quieto, calado, e não colocar o que aprendia em prática, né? Hoje nós vemos de outra forma, nós queremos colocar a prática do aluno em prática, né? Eu acho que é uma boa de uma reflexão, porque hoje nós trabalhamos com os conhecimentos que eles nos trazem, com as novidades que eles nos trazem, né? E então eu acredito que nesse período pós-pandemia, o novo normal vai ser muito diferente do que Com temos certeza. hoje, né? Com certeza. Inclusive essa questão da ressignificação dos papéis, eu acho. E né, durante esse período foi o que nós vimos, né? Significação dos papéis, os compromissos, né, o que é de cada um, o que é do professor, o que é da família, o que é da criança. Eu acho que nesse período a gente conseguiu fazer um balanço, uma revisão, né, rever esses conceitos. Sim, e tu falas isso, eu estou lembrando um pouco do Gabriel. Eu assisti, eu acho que foi uma palestra do Gabriel, ou foi uma entrevista, já faz algum tempo, onde ele usa um conceito que eu gosto muito, Gabriel, que é da ideia do protagonismo compartilhado, né? E a ideia da escola hoje, ela é um espaço de protagonismo compartilhado, não é mais o lugar da centralidade daquele professor e do ensino, né? Mas é a centralidade desse compartilhamento, desse fazer com o outro. Acho que isso é muito diferente no século XXI. No século XX já é diferente, né? Quer dizer, nós já temos 20 anos de século XXI, mas isso começa no final do século XX, essa inversão. E não é simplesmente colocar a aprendizagem no centro, que também às vezes me assusta, porque dá ênfase a um individualismo, né? E não é disso que se trata, mas é de vida com
o outro, de compartilhar. Acho que essa é a mudança radical que nos facilita, que nos impõe uma lógica não de responder problemas pontuais, mas de transformar a aprendizagem em alguma coisa construída com o outro, não para resolver um problema, mas para pensar a vida e pensar os problemas que a gente ainda não tem, né? Como é que, eu acho que isso que é falar de futuro e de escola, é instrumentalizar o aluno para que ele viva no futuro, quer dizer, como é que ele vai ter recursos nele mesmo para poder resolver os problemas que vêm por aí. Quando a professora fala, né, sobre a questão desse novo normal, né, esse novo normal é algo que ainda não está pronto também, né, porque quando a gente começa a pensar nesse novo normal, é um novo normal que a gente ainda não viveu e que ainda não está pronto. Então, assim, a questão da escuta, né, e de se compartilhar esse protagonismo com o aluno, de dar esse espaço para ele, né, e de se colocar nessa posição de acolher o que vai vir, né, e é isso que vai nos ajudar a tecer e a viver esse novo normal, né, experienciar e algo que vai ser novo para todos nós, né, mas eu vejo, assim, o quanto o acolhimento, a escuta e por mais que a gente esteja nesse período se preparando e pensando sobre isso que vai vir, né, é algo que vai levar um tempo, né, para ser construído coletivamente, né, pelos grupos, né, e pela escola em si, né. A Daiane falou agora que o novo normal não está construído, não está pronto, a gente não sabe como vai ser. E as pessoas se perguntam, tá, mas do que é feito esse novo normal? Do que ele vai ser feito, né? Será que é tudo novo? Será que a gente não sabe nada? Será que ele já existe, só não chegou até a gente, né? Será que ele está pronto em algum lugar, só a gente não acessou, né? É curioso porque eu acho que tem muita fantasia. E às vezes o novo normal parece que é uma coisa muito maior do que a gente, que não tem a participação da gente. Que a gente vai ter só que abrir a caixinha, tirar de lá um comprimido chamado novo normal, tomar e ver que efeito ele faz na gente, né? E então parece que a gente não faz parte desse novo normal. A impressão que me dá que tem uma sensação de impotência, de expectativa e de uma certa apreensão em relação ao que ele pode ser. E eu penso que todas as situações de transição que eu vivi, né, elas me fizeram me entender que a gente sempre vai para uma próxima fase, para uma outra etapa, levando algumas coisas das quais a gente não abre mão da etapa que a gente estava vivendo. Então, eu acho que estava muito pesado, estava muito doente, estava muito ruim como a gente estava vivendo. Muito, né? E eu acho que essa quarentena toda e esses desafios todos que estão postos, isso vem pedindo para a gente. Tem muita gente, por exemplo, que está limpando guarda-roupa, gaveta, aproveitando que está em casa para fazer isso, né? É curioso. Eu acho que a gente está fazendo isso com a vida como um todo, né? O que é que fica e o que é que vai fora, né? Então, assim, eu estava conversando hoje com uma amiga de manhã e eu dizia, eu me acordei hoje meio estranho, porque eu acabei indo dormir às 5 da manhã, acontece isso de vez em quando, né? Outro dia, eu fiquei 35 horas sem dormir. Eu nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida. Eu fiquei 35 horas sem dormir. Numa tranquilidade, numa paz, que depois eu comecei a ficar preocupado, né? Eu não quero isso como um novo normal de jeito nenhum, entendeu, né? Não quero. Mas alguma coisa maquinava e eu pensava, né? E aí hoje eu dizia para ela que ela me dizia uma coisa muito, muito, muito bonita. Ela dizia assim: olha, eu tô um tanto cansada de olhar para frente, né? Eu não consigo enxergar muita coisa e hoje me satisfazem coisas primárias, como comer, dormir, né? E
E eu quero coisas que eu conheço e que eu tenho um certo... e que eu posso prever, entendeu? Então, assim, olha, né, produzir um presente, construir um presente com coisas que eu conheço e eu posso prever. Isso, para mim, é uma fala muito significativa diante de um desconhecido que a gente não tem ideia e que a gente, de alguma maneira, quer, porque todo mundo está dizendo que vai ser melhor do que antes, entendeu? Né? Mas que a gente ainda não sabe, né, como é. E aí eu penso que a ponte da transição... E aí eu dizia para ela de manhã, olha, eu também estou atrapalhado porque dormi pouco essa noite e eu me sinto um pouco perdido no labirinto. É porque, assim, a gente entra, por exemplo, no Facebook, a quantidade de lives que tem, a quantidade de posts que tem, a quantidade de artigos publicados no mundo inteiro sobre isso, é tanta coisa, né? Que eu me sinto num labirinto e perdido num labirinto. Né? Aí agora, um pouquinho antes da gente se encontrar aqui, ela diz, olha, a gente está mandando isso daqui para um evento X que nos pede uma sugestão para compor um evento maior. Né? E a nossa posição é essa. E aí eu li o que ela mandou, ela contava um pouco da nossa conversa de hoje de manhã, ela falava do labirinto, e eu disse, tá, mas eu acho que isso que vocês estão dizendo, eu acho que isso só reforça a ideia de que a gente não sabe o que vem por aí, que o tal do novo normal é uma coisa que a gente não conhece. E eu acho isso um pouco muito de espectador. Eu acho que o novo normal tem que ter a cara da gente. E eu acho que esse novo normal vai, para começar a ser construído, ele vai ter que ser construído das coisas boas que a gente salvou dessa arrumação que a gente está fazendo nesse período da quarentena. Eu tenho certeza que tem uma série de coisas que a gente não abre mão e que a gente quer levar para o novo normal. Não é possível que não tenha sobrado nada, que a gente se esvazia de tudo e fica à mercê de um futuro. Nós que vamos colonizar esse futuro, né? Então, assim, eu quero saber, assim, se a gente for tomar uma ideia do labirinto, né, como metáfora, o que tu vai entrar nesse labirinto com o quê? Eu não vou entrar com uma mão na frente e outra atrás, de mãos abanando. Eu vou entrar no labirinto com algumas coisas que são fundamentais para mim atravessar esse labirinto, tentar encontrar saídas nesse labirinto, né? Então, vê se coloca nesse texto da nossa sugestão que a gente, mesmo não sabendo um monte de coisa, a gente vai começar a transição com aquilo que a gente não abre mão, com aquilo que já era sonho da gente no mundo antigo, no mundo que a gente está se despedindo. Né? Ou será que esse nosso sonho já venceu também o prazo de validade? Ele não vale para o outro mundo, ele só era do mundo velho. Né? O que a gente sonhou? O que a gente aprendeu? O que a gente viveu? O que a gente juntou? Né? O que a gente organizou que a gente não abre mão de levar para tecer a nova escola, as novas relações, o novo normal, né? O jeito de estar com as pessoas, o jeito de interagir com o conhecimento. Né? Será que está tudo do outro lado? Ou será que já tem um monte de coisa desse lado que a gente está e que a gente vai levar para colonizar o novo normal, para colonizar o novo futuro? Né? Então, essa conversa veio hoje assim, quase como uma síntese. E o convite da Débora e do Diego, assim, e com essa pergunta ainda por cima para começar a conversa, ela me faz lembrar dessas coisas, sabe? Então... E, Gabriel, tu falando tudo isso, me faz lembrar de uma tirinha da Mafalda. Eu sou fã da Mafalda, né? Eu também. E tem aquele livro imenso que é o Toda Mafalda, e alguém pergunta para ela... Ali está ela. Parece que foi combinado, mas não foi. Mas a Mafalda tem uma tirinha que perguntam para ela o que é a vida, né? Ali está o livro que eu faço referência. Tem uma tirinha nesse livro que perguntam para ela o que é a vida. E a Mafalda diz, olha, a vida é tu chegar num filme, no cinema, num filme que já começou
e sair antes do filme terminar. Um pouco isso é educação, né? Aqueles que já estão aqui, temos histórias acumuladas, não só nossas, mas de outros que a gente consegue aprender, ouvindo, enfim, vivendo com as pessoas mais velhas, e que traz o recém-chegado para uma vida que todo mundo desconhece, mas que por estarmos aqui há mais tempo, a gente acumula alguns saberes que nos ajudam a encarar o futuro e os novos normais que vêm aí como protagonistas, né? Então, não existe história amanhã. Isso nós vamos ter que fazer e vamos ter que construir. Como é que a gente vai receber essa criança na escola, mostrando que o filme já começou quando ela chegava nesse mundo? Isso eu acho que é uma metáfora muito legal para pensar o pós-pandemia. Quer dizer, a vida continua, é vida que segue. E se a gente olhar para a história, não foi a primeira pandemia, né? Se a gente for pensar na gripe espanhola, foram milhares e milhares de pessoas que morreram em função da pandemia. Talvez na época a gente não tivesse o alcance da comunicação e isso tivesse um outro tipo de impacto entre as pessoas, porque desconheciam a realidade. Mas hoje a gente consegue conhecer e tem muito o futuro e fazer o futuro. Eu acho que essa tua fala, ela é muito importante e a Mafalda, né? Porque ela nos ensina que nós, adultos e quem está aqui nesse mundo, temos o dever de mostrar que existem saídas. Isso é educação, né, Gabriel? E a Daiane fala uma coisa fundamental, assim, a gente vai ter que escutar mais do que nunca ou de uma vez por todas. Uma das coisas, sim, que... desculpa, continua. Uma das coisas que eu penso, assim, também, é que, como o professor Gabriel falou, quando a gente passa, a educação não vai mais ser a mesma, né? Porque acredito que cada um de nós vai levar aquilo que tem valor para si. Mas, ao mesmo tempo que quando a gente chegar nesse momento de educação, de conversas, eu acredito que nesse momento vai haver as trocas. As trocas daquilo que era bom para você, aquilo que tem importância para você, aquilo que tem importância para mim, e vai ser construído juntos um novo normal. Eu acredito que o próprio entrar na sala de aula, o próprio entrar na escola, o próprio ver as crianças, a gente já vai começar a ver a educação de uma forma diferente, né? Tem coisas que realmente nós vamos abrir mão, porque tem coisas que não tem mais valor, que não vai mais fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. E tem coisas que nós vamos construir juntos. Uma das coisas que, óbvio, na casa de todo mundo acontece nesse momento de pandemia, acredito que é as limpezas. E realmente não é só a limpeza do espaço, né, que a gente tira fora tudo aquilo que não vai mais ter proveito para nós, ou que a gente possa abrir mão e doar coisas para outras pessoas que venham a ser úteis para outras pessoas, como foi para você uma época e que agora não vai mais te fazer falta. Mas também a questão principal para mim foi a da empatia, né, e de se colocar no lugar do outro nesse meio tempo e sem o julgamento, porque a gente tem que entender também todos os lados e não julgar as pessoas, né? Então eu acredito que a escola vai perder muito isso do julgamento e ao mesmo tempo que no mundo atual começamos a perceber que começou a se levantar bandeiras de julgamento, de julgar as pessoas em plena pandemia. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, eu pensei, opa, isso eu não quero para minha escola. Isso eu não quero para minhas crianças, isso não vai fazer parte do meu novo normal, né? Vai ser um novo normal novamente. Uma das coisas que eu não abro mão é a questão do respeito, a valorização à diversidade, né? E são coisas que nós não... Aquilo que o professor Gabriel falou, o que que você levaria com você nesse labirinto, né? Então são coisas primordiais para a nossa existência, eu acredito, nossos valores primordiais. E cada um tem os seus valores. Isso vem de casa, de família. Os meus muitas vezes não são os mesmos que os teus. Mas a gente pode entrar em consenso e que podemos trocar, podemos aprender juntos, né? Podemos compartilhar. Então, como a Maura falou, né, da questão do protagonista, vamos juntos criar valores, então, né? Valores para esse novo normal. Eu estava aqui anotando, ouvi o Diego falar, a Maura falando, o Gabriel, a Daiane falando, a questão agora que o Diego colocou, né, da empatia. É isso que uma coisa que vai ter que estar muito presente no novo normal é a questão da empatia, né? E realmente eu acho que a escola vai
perder um pouco dessa parte do julgamento que ela recebe. E ela vai começar a ser revista como escola, né? Porque nós estamos vendo o professor é insubstituível, não tem como substituir. Gerenciamos, nós administramos a aula, mas uma das coisas que vai ter que ser levada para o novo normal é o professor. E o professor se reconstruir junto nesse novo normal para ver o que eu vou poder aproveitar, como será daqui para frente, como é que eu vou receber essa criança, como é que eu vou trabalhar com essa criança. Né? Vou poder trazer algumas coisas que eu proibia lá no passado e hoje eu vou ter que trabalhar dessa forma. Então, tu tens que ver essa questão do protagonismo também compartilhado, fazer com o outro, fazer acontecer junto com o outro. Então, como é que vai ser este outro? Vai ser de uma maneira mais individual ou vai ser mais em grupo? Como é que nós vamos trabalhar? E eu estava pensando aqui, Maura, de repente, eu acho que nós vamos ter que ver até a questão do currículo. Eu acho que isso vai entrar logo no novo normal, nós vamos ter que ver. Porque, como tu mesmo disseste, essa pandemia ele não vai passar, não vai parar. Eu acredito que cesse por um tempo e nós vamos ter que nos reorganizar para o próximo ano. Porque quando surgiu neste período, provavelmente no ano que vem já vamos estar preparados, recebendo o vírus de uma maneira mais preparada, de repente já com a vacina, né? Mas nós temos que rever, eu acho que também entra a questão do currículo, porque como é que vai ser daqui para frente? Débora, tu levantas uma série de questões que renderia uma super conversa, o dobro do programa, eu acho. Dá vontade até de estender no vinho e na discussão. Mas, que bom, já vamos marcar para o próximo encontro. Vamos. Mas eu acho que aqui tem, sim, eu penso que cabe aqui outros currículos, né? Redimensionar, reconceituar o currículo. Teríamos que ver aqui para que a pergunta de novo, né? Para que a gente envia a criança à escola? Eu acho que a primeira pergunta que os professores têm que se fazer não é como é que eles vão dar o conteúdo curricular para as crianças, mas como é que a escola vai se abrir para receber essas crianças pós-pandemia e crianças que não são mais as mesmas, que essa experiência transformou e que eu espero também transforme o professor. Agora a gente tem um jogo de forças aí colocados, né, Débora? Porque tem toda essa dimensão da experiência humana que nós estamos falando, porque o que está em jogo aqui na tua pergunta são as humanidades, é o como tornar-se humano, né? Mas tem uma outra questão, não são só os professores que desenham a escola. A escola é desenhada pelas políticas, a escola é desenhada pelas condições sociais que nós vivemos, e o Brasil é um país de desigualdades tremendas, e que muitas vezes definem o papel da escola, né? E as próprias políticas, o que nós queremos? Me assusta muito, às vezes, pensar num retorno, ou pensar na escola, não precisa nem retornar, se não tivesse acontecido nada disso, nós já tínhamos problemas que vão seguir, né? Essa puxada que está sendo dada da escola para avaliação. As crianças, às vezes, ficam mais tempo fazendo avaliação, prestando provas ou sendo preparadas para isso, do que necessariamente tendo aprendizagens que vão ser levadas para a vida e que podem garantir outras condições para esse sujeito. Então, questionar qual escola nós queremos na pós-pandemia, eu acho que tem a ver com tudo que a gente está discutindo. O Diego recuperava um pouquinho antes da ideia de olhar para si, né? O Gabriel também trazia isso, mas de ocupar o tempo para olhar para si, tentando ver em si mesmo os seus valores, entrando em contato com si mesmo e vendo o que é importante eu levar daqui para frente, acertando as contas, para quando entrar na escola e pensar em educar, pensar também em que tipo de professora eu quero ser. Eu não consigo mais me imaginar dando a mesma aula, né? Mas isso também não quer dizer que eu vou fazer uma revolução na forma de dar aula. Tem alguns princípios que, mesmo que eu não queira uma escola moderna do século XX, tem alguns que são muito caros. A disciplina segue sendo cara. O que eu quero dizer? Quando eu falo de disciplina, a gente não pode ouvir isso
dentro de um quadrinho reduzido de comportamento, de repreensão, de jeito nenhum, mas disciplina como viver em sociedade exige disciplina. Chegar em algum lugar e precisar entrar numa fila para esperar a tua vez, para mim a fila continua sendo um princípio democrático, precisa de educação disciplinar. Não é obrigação da família necessariamente fazer isso. A escola é o espaço que zela por um coletivo, e nesse coletivo é fundamental situar cada indivíduo. A escola tem um pouco de da tarefa de fazer isso. Então, agora que nós precisamos pensar no outro, que outro? Quando a gente fala no outro, isso também é uma coisa meio nebulosa, né? Porque parece que o outro está dado. Não, o outro é aquele que eu tenho capacidade e condição de enxergar. Se eu olho o outro como alguém menor, eu educo todos que estão a mim colocados, na minha responsabilidade como professora, para olhar da mesma maneira. Então, o professor ele tem que estar constantemente retomando a si mesmo e seus valores. Se essa pandemia não servir para isso, nós perdemos tempo da nossa vida, nós perdemos o ano. Mas se esse ano que a gente está todo esse tempo em casa, se deparando com essa questão de ter que olhar para mim e me enfrentar, né? Coisa que é dura. É melhor a gente viver numa agitação, numa festa permanente, e aí eu não olho para mim por falta de tempo. Agora eu tenho tempo. Como é que eu posso fazer isso? Né? Embora tempo seja relativo aqui, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida como agora na pandemia, né? Porque Exatamente, são as nossa, lives, são as reuniões, é uma coisa assustadora esse preenchimento do tempo. Mas eu acho que aqui são questões que nós temos para pensar e que nos ajuda a retomar, Débora, fundamentalmente o papel do professor. Esse professor que não pode virar as costas para o ensino. Aqui eu vou trazer o Gert Biesta, que é um autor que eu gosto muito, e que ele vai dizer que ele vai contrapor o Comênios no século XVII, né? Uhum. Que o Comênios disse que o que nos torna humano é a capacidade de educabilidade, de sermos educados. O Biesta vai fazer um joguinho com isso e vai dizer: o que nos torna humanos também é a capacidade de ensinar os outros, porque isso exige antecipação, planejamento, e por excelência, quando isso é a nossa profissão de ser professor, como é que eu posso ensinar o outro redimensionando as relações, percebendo que eu não preciso ser o centro de todo o processo para pensar a condução da vida do outro, da aprendizagem do outro, do desenvolvimento do outro. Acho que são todas questões muito interessantes que a gente coloca aqui e que nos abre para conversas infinitas. A Maura falando me faz lembrar de coisas. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que a pandemia e o confinamento deixou claro para a gente é que todo mundo muito bravo, todo mundo não, tem muita gente bravamente lidando com esses limites todos que estão postos. Então, assim, claro que tem muita gente saindo às ruas, claro que tem muita gente que encheu os shopping centers esse final de semana, entendeu? Né? Então, assim, mas tem muita gente que está na rua tentando trabalhar. Mas o que eu quero dizer, eu acho que a gente reconheceu das crianças aos idosos um protagonismo tão grande para pegar junto essa história, para preservar a sua família, para preservar os seus vizinhos, para preservar a vida dos desconhecidos, entendeu? Todo mundo está mostrando uma raça de um jeito que eu acho que nunca a gente tinha tido a possibilidade de que essa revelação fosse feita. Porque a gente sempre trabalhava numa lógica de verticalidade, onde sempre tinha os mais fortes, os mais poderosos, né, os mais que podiam, e aqueles que estavam sendo protegidos pelo outro, ou estavam, né? E eu vejo que assim, as crianças estão dando um duro danado ficando em casa, né? Reconfigurando o espaço, as relações, as rotinas, entendendo que não dá para ir ter isso, que não dá para ir não sei aonde, né? Elas estão conseguindo ficar em casa bravamente, né? É lindo de ver. Os pais estão se desdobrando em 10, né? Os idosos que adoravam fazer os seus passeios não estão conseguindo sair de casa, também estão se desdobrando, né? Bom, sem contar
todo mundo que está trabalhando, que não parou de trabalhar, os profissionais da saúde, enfim. A gente está vendo que tem muito protagonista nessa sociedade, muitos protagonistas nessa sociedade. E eu acho que o futuro ele vai ser feito desse protagonismo com todos esses protagonistas. Tem muito mais protagonista por conta da pandemia do que antes da pandemia. A pandemia possibilitou que muita gente se revelasse como protagonista e que reconhecesse em si esse protagonismo. Eu acho que isso entra para o projeto educativo, entendeu? Né? Isso não pode ser perdido em nenhum momento nesse novo projeto. A outra coisa, só para finalizar, Daiane, que eu fiquei pensando enquanto a Maura falava, é que assim, eu acho que a gente tem que parar de trabalhar binariamente, dicotomicamente. Do mesmo jeito que a gente falava que tinha os protagonistas e os coadjuvantes, e agora a gente tem esse monte de protagonista, né? Eu acho que a gente tem que parar, por exemplo, na educação infantil, de opor brincadeira com aprendizado ou com conhecimento. Né? A gente opõe muito brincadeira e conhecimento. Ou a gente brinca ou a gente aprende. Eu acho que isso não é esse o caminho. Não, isso não é uma gangorra, entendeu? Né? A gente não pode produzir uma relação de oposição entre brincadeira e conhecimento. Né? Não é queda de braço. Né? As duas coisas são importantes, uma coisa está dentro da outra. Né? Nos anos iniciais do fundamental, a gente não pode opor conhecimento com reprovação e aprovação. Eu não posso ir para a escola para encontrar o conhecimento como alguém que me ameaça com uma reprovação, com alguém que me ameaça no sentido de dizer que eu não sou tão bom, que eu não sou capaz, que eu não entendo, entendeu? Né? Não é essa relação que a gente vai ter que produzir com o conhecimento na escola. Né? Eu acho que eu gostaria muito que a gente conseguisse com os nossos alunos um trabalho que quando as crianças pensarem em conhecimento, elas gritem, eba! Eba! O conhecimento, eba! Entendeu, né? Que elas queiram o conhecimento, que elas entendam a diferença que faz na vida delas, cotidiana, prática e até filosófica, transcendental, a relação com o conhecimento. Né? A gente vem opondo muito o conhecimento com os sujeitos, entendeu? Com os alunos, né? E aí é queda de braço, entendeu? Ou tu me aprende ou eu te reprovo, entendeu, né? E isso eu não queria mais ver. E aí um dos desafios da gente é ir para a escola já pensando em como mudar essa relação dos alunos, né, dos professores com o conhecimento. Ele é para ser desejado, querido, usufruído, entendeu? Né? Brincado, e não alguma coisa que ameaça, que afugenta, que reprova, que faz evadir, que faz desistir, né? E por aí vai. Aprovação, reprovação é uma coisa que me incomoda muito, da reprovação. Porque quem somos nós para estar nos avaliando, né? A questão será que ele sabe, está medindo conhecimento? Infelizmente entra essa questão da reprovação. Maura, utilizar como um meio de controle, né? Daí. Enquanto vocês estavam falando, né, eu estava pensando em várias coisas aqui, e quando o professor fala do que a gente vai levar para esse labirinto, né, o que a gente não abre mão, eu tenho participado, assim, né, dentro da rede municipal ali, então a gente consegue ver o trabalho de várias escolas, né, da educação infantil, principalmente, né, que é a área que eu me dedico mais, né, e que eu trabalho mais, assim. E eu tenho ficado bastante feliz com as atividades que eu tenho acompanhado, e também com toda a militância que continua, assim, no caso da educação infantil, especificamente, né, porque esse ensino remoto, ele dá uma margem grande, assim, né, para a gente trazer para esse labirinto aquilo que já não cabia mais, né. Ele acaba dando essa margem. E bem pelo contrário, a gente tem visto, assim, várias produções, várias construções, em que realmente estão colocando
a criança como o centro do processo. Acho que a gente foi passando por dentro desse período de isolamento, assim, a gente já consegue ver um crescimento, né? Que num primeiro momento a gente estava numa lógica de produtividade, eu acho muito exacerbada, assim, para todo mundo, né? Então era produzir muito material, mandar dar coisas para as pessoas fazerem, porque aquilo, né, causava muito tédio, né, e estava causando uma ansiedade. Acho que como um luto, assim, a gente está superando algumas fases, né? E acho que vejo que nesse momento, assim, a gente já consegue aceitar mais que esse ócio, entre parênteses, também pode ser produtivo e pode estar nos agregando várias coisas para nós e para as crianças que a gente atende, né, que a gente trabalha, e começando a encontrar nesse ócio e nesse dia a dia elementos para enriquecer essa nossa caminhada dentro desse labirinto que a gente ainda não encontrou a saída, né. E hoje de manhã, né, na reunião da das orientadoras da rede municipal, nós também conversávamos sobre a questão da disciplina que a professora Maura trouxe, né, e como é caro, como é importante e como é necessário a gente se questionar sobre qual é essa disciplina que a gente quer, né. E como é importante a gente pensar isso para sair desse labirinto com aquela parte da disciplina que a gente não abre mão e realmente, assim, tirar essa questão do controle, né. E ter uma disciplina mais positiva, mais assertiva, dar oportunidade das crianças construírem conosco, né, das crianças e dos alunos, né, das crianças na educação infantil e dos alunos no ensino fundamental, participarem dessa construção da disciplina para que elas, né, realmente consigam ter isso como algo significativo na vida delas, né. E acredito que uma das coisas que é importante a gente não abrir mão, e eu tenho, assim, a esperança, né, que a gente consiga não abrir mão de retroceder em algumas coisas da educação infantil que nós já tínhamos, hã, avançado, né, como essa questão, por exemplo, do brincar e do educar, aprender, né, pela brincadeira, enfim, né, valorizar a brincadeira como uma situação de aprendizagem, né, porque no início do ensino remoto foi algo, assim, que me preocupou bastante, que pudesse estar ameaçado novamente, né. E acho que cada vez mais a gente consegue construir alguma coisa positiva nesse sentido. E eu penso algo, assim, importante, da gente pensar para o retorno, muito essa questão do acolhimento, da escuta, né, e de como, passar para as crianças, para as famílias, né, para os professores, para toda a comunidade escolar no geral, a questão da segurança, né, como vai ser se sentir seguro nesse ambiente fora do isolamento, né, de acordo com o que conforme for voltando esse ensino presencial, né, é algo que ainda eu não consigo enxergar, assim, definido, assim, como passar essa segurança, né. Quando que nós vamos estar seguros, assim, para poder fazer esse retorno, né, porque ainda é uma questão, assim, bem política, né, porque estamos, né, vamos estar à mercê, assim, né, desses tensionamentos que vêm, né, verticalmente, assim. Mas espero que a gente consiga ir construindo uma caminhada que nos garanta essa segurança para que a gente possa, né, realmente acolher essas pessoas que fazem parte da comunidade escolar, né. A questão, bem como tu disseste, Daiane, a questão do acolhimento, a escuta é fundamental, né, perante
na vida do aluno, como é importante nós os escutarmos, né? A questão da segurança, como é que nós vamos fazer daqui para frente, porque há uma série de questões que terão que ser revistas, o número de alunos, a questão do horário de entrada e permanência na sala de aula, uma série de questões, como disse a Maura, nós vamos montar outros programas e vamos ficar discutindo e conversando. Pode falar, Diego. Não, é mais ou menos, a gente fica assim meio que angustiado para falar, porque são muitos questionamentos que foram levantados hoje aqui, né? Quando a Mauro, o Gabriel e a Daiane, a Débora foram falando, e a gente vai pensando muitas coisas, a gente vai esquecendo e vai voltando a questões de espaço, né? As escolas hoje em dia, os espaços adaptados para as crianças, eu acho que é uma das coisas que assim mais mexe comigo também, em relação de termos espaços na educação infantil e adaptados para eles também. Toda a questão sanitária que a escola já enfrenta, né, que as comunidades já enfrentam, como o professor Gabriel falou, a realidade de muitas pessoas nem sempre são as mesmas. A Maura levantou que agora em pandemia nós temos trabalhado muito mais do que quando já não tínhamos pandemia, porque é uma diversidade de lives que a gente quer assistir, uma diversidade de cursos que a gente quer fazer, e nós não queremos perder a oportunidade de ter esse conhecimento e de materiais que vão gerando, como o Gabriel falou, que vão gerando muitos materiais científicos que nós queremos estar por dentro desse material, e então a gente tem, assim, se sobrecarregado com muitas outras coisas, né? Também em pensar que a criança, ela vai vir diferente para a escola. Como elas saíram em março de um jeito, gente, elas vão voltar completamente diferentes. E não só diferentes de comportamento, mas diferentes de aprendizagem também, porque agora tem outras aprendizagens de casa, e que cada um vai trazer uma aprendizagem diferenciada do outro, porque eles não vivem na mesma família. As famílias são diferentes também. Então, quando a gente parar para pensar isso, entra em questão de currículo também, novamente, né? Então a gente levanta outras questões. Quando o professor Gabriel também questionou a questão do brincar, né, e o ensinar, que estão juntos, eu acho que essa dificuldade que nós temos que passar muitas vezes para as famílias, que as famílias elas possam estar brincando com eles, ensinando, elas podem fazer alguma coisa do dia a dia, do cotidiano, e ensinando os valores ali nesse a fazer. E que a gente fala também questão de conteúdos, né? Tô sendo rápido assim porque são muitas coisas. Questão de conteúdos, são muitos conteúdos lançados muitas vezes, mas a gente tem que rever a significância desse conteúdo para essas crianças. Os métodos avaliativos estão sendo com base em quê? Como é que essa criança está sendo avaliada? Né? Neste período é necessário trabalhar este assunto, neste período né? O que eu vou fazer com o meu aluno se eu solicito alguma coisa que está longe dele, ele não tem o acesso, o que eu vou fazer? Então, uma explicação diferenciada, né? Porque a explicação do pai é uma, a explicação da mãe é outra, a explicação da babá, da professora é outra. Então, são explicações diferentes, e isso que a Dai traz também muito a questão do acolhimento. Vai ser uma forma diferenciada de retorno. Eles não sabem como eles vão sair de casa. Eles podem sair de casa inseguros, né? Porque eles estão indo para um espaço que, querendo ou não, pode ter sido infectado. Nós também precisamos desse retorno, nós precisamos desse acolhimento, assim, gradativo também, quando se for acontecer. Por favor, professor Gabriel. Não, termina. Não, é isso mais ou menos, e a cabeça não para, né? São muitos questionamentos que vão se levantando. A professora Maura também está escrita. Né? Tem a parte é isso. A Maura estava escrita primeiro que eu. Tá bom. Não, eu ouvindo o Diego e pensando, né? Tudo é muito, né, Diego? É muita live, é muito trabalho. Se eu não trabalho muito, eu me penalizo, eu fico pensando, eu estou esquecendo de alguma coisa. Cada um de nós leva consigo um chicotinho no bolso que para se de vez em quando se penitenciar e dizer o que eu estou esquecendo ou pedindo desculpa porque está endividado com algum. Esse estado permanente de endividamento que nós vivemos nos atrapalha a pensar nos objetivos da escola, nos objetivos da educação, no objetivo de retomar minhas aulas e ter o contato com o meu aluno. Então, nessa ideia de tudo é muito e tudo é endividamento de nós com os outros, eu vou perdendo o foco.
E quando eu perco o foco da educação, eu também perco a dimensão colaborativa dele. Porque para colaborar uns com os outros, eu tenho que dedicar tempo a isso. Eu tenho que abrir a escola, eu tenho que reconfigurar a sala de aula, eu tenho que tirar uma classe atrás da outra, eu tenho que entender que o brincar não precisa ser sempre uma proposta do professor, que a criança pode brincar e ela dá o tema, ela faz o tempo que ela vai aprender, né? O brincar livre não precisa ser algo condenável, né? Nem tudo precisa ser ócio criativo ou um ócio produtivo. Viva o ócio que não é nada, né? É dele que a gente tem a fruição, não é da produção permanente do não fazer nada. O não fazer nada, ele é bom, né? E eu acho que a escola tem que ter isso e tem que ter a dimensão da colaboração. Nós não conseguimos avançar como espécie sem isso. É isso que nos garantiu a sobrevivência. E a sobrevivência do povo brasileiro é uma coisa impressionante. Nós somos um povo resiliente, né? Porque tudo que já enfrentamos, pobreza, discriminação, violência, problemas de muitas ordens, e o brasileiro enfrenta isso com dor, claro, porque ele sente, né? A desigualdade está aí, mas sempre com um sorriso e sempre olhando para frente. Então, esse otimismo que nos marca, ele tem que ser usado a nosso favor nesse momento de volta, né? Nesse momento da volta às aulas, nesse momento, inclusive, de tentar atingir as crianças de uma outra maneira, nesse momento da pandemia, porque a gente trata a pandemia como um entre parênteses, né? Um antes e um depois, como se esse momento agora fosse algo que não existisse. Claro que existe. Agora, para existir, eu não preciso estar dando a mesma aula, transferindo da presencial para online, enchendo as crianças de atividade em casa e os pais que estão alucinados. Estava conversando semana passada com uma colega minha da Universidade Federal de Santa Maria e ela dizendo como é que uma mãe que trabalha fora está vivendo nesse momento, né? E ela me disse, Maura, eu tenho um dos meus filhos que fica no meu escritório, e ela repetia 2 vezes, muito indignada, como alguém desalojada do seu local de trabalho, assim, no meu escritório, né? Tem outro filho na sala e eu estou literalmente no corredor. Quer dizer, ela privilegia os filhos, né, para que eles possam aproveitar o momento da escola, a escola enchendo eles de atividade, porque trabalha naquela lógica da aula presencial transferida para o remoto, ou seja, não construir uma aula específica para essa modalidade, porque também não... Exatamente, porque eles também não estão preparados para fazerem isso, e ela fica no corredor como aquele entre-lugar, né? Que não sabe se é família, se é escola, não sabe como atuar. Ela também, junto aos filhos, quando ela tenta interferir, eles dizem que não é assim, porque ela não tem a autoridade da professora que eles reconhecem, embora ela seja uma professora, né? Mas em casa ela é mãe e não pode ser professora. Tem que ter os papéis, são definidos, são diferenciados, e essa é a situação que a gente está vivendo, quer dizer, como é que a escola retoma o seu trabalho no pós-pandemia, e hoje mesmo, se revendo permanentemente para tentar fazer de uma outra maneira. A escola precisa se recriar permanentemente, então não é no pós-pandemia, é nesse momento, inclusive pandêmico, como é que eu dou uma aula de uma outra maneira? Eu não sei, todos aqui somos professores e eu estou dando aula todas as terças-feiras, né? De manhã e no final do dia. E eu fico pensando como é que eu vou fazer os meus alunos, embora seja de terceiro grau, mas como é que eu vou fazer os meus alunos quererem ficar comigo discutindo o clássico e o contemporâneo na educação, né? Não é um tema daqueles mais uau, nem para todos, alguns vibram, outros não. Como é que tu te torna interessante? Como é que eu posso fazer uma aula que eu não fique falando o tempo inteiro? Não que isso seja um problema, porque geralmente eu gosto de falar, né? Mas o professor tem que parar de se escutar para escutar os outros. Essa é a questão. E por mais que eu goste de falar, eu tenho que aprender a não gostar tanto de me ouvir, né? Então as aulas precisam mudar. De uma imagem que tem surgido muito fortemente para mim em relação à volta às aulas, à volta à escola, que é a de voltar para casa depois de uma viagem.
né? Uma viagem longa, né? Que a gente volta para casa com um monte de memórias da viagem que a gente fez, mas a gente tem muita saudade de muita coisa que ficou na casa. Então, pensando nessa lógica dos professores, da equipe toda da escola voltar antes que as famílias, para poder reorganizar a casa, né? Saber reorganizar os espaços, reorganizar o acervo, os recursos materiais, né? E que quando as crianças chegarem, e aí eu acho que entra uma mudança de atitude, né? Ao invés de chegar e dizer, então, hoje a gente vai fazer isso, 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 a gente dizer, então, o que é que a gente pode fazer hoje para ser um dia muito legal aqui na escola, né? E articular o tempo todo as respostas e as escolhas das crianças com aquilo que a gente já escolheu do ponto de vista do currículo para lidar com ela, né? E completar, né? Analisar o tempo todo o que as crianças escolhem que já vai ao encontro do que a gente também escolhe para elas e o que elas acrescentam, o que elas indicam que a gente não tinha pensado, né? E que é fundamental para essa composição. Que a gente não consegue escolher tudo para o outro, entendeu? E acertar tudo o tempo todo, né? A gente se completa no outro, mas a gente precisa abrir nas rotinas, espaços para que o outro emerja, para que ele venha à tona, que ele se manifeste e ele diga a sua palavra e como ele está enxergando as coisas. Entendeu, né? Então, a gente volta de novo para o exercício do protagonismo compartilhado, né? Mas traduzido em prática cotidiana, né? Por exemplo, da organização da rotina. Que conhecimentos as crianças escolherão, né? Que dimensões do mundo elas vão indicar como da sua preferência para poder compor um dia, né? E será que o que elas vão nos indicar é um recorte vicioso, limitado, e que precisa, então, do encontro, do olhar do adulto para se ampliar, né? Para poder crescer em relação a outras dimensões da produção né? E da produção do mundo, né? Então, eu fico também pensando nessas práticas cotidianas que precisam ser outras que não as que a gente estava vivendo. Os recursos materiais, os espaços, eles vão estar lá. Eles provavelmente vão ser os mesmos, com algumas variações. Mas o como lidar com isso que acaba sendo, acho que, o grande desafio, né? E que a gente precisa pensar e aí consultar o outro, né? E dizer que para a escola, né? Eu acho que assim, quando você pergunta para o grupo de crianças o que a gente pode fazer hoje para ser um dia muito legal aqui na escola, né? Associar a escola a um lugar onde a gente é consultado para compor em conjunto com os nossos colegas e com os nossos professores, né? Aquilo que a gente pode fazer para tornar esse dia e cada dia muito legal, associar a escola a isso, para mim, já é uma bolha voando, né, dentro do campo do novo normal, do novo mundo, entendeu? Eu quero um monte de bolha como essas, assim, num campo lindo de futuro, entendeu, né? Que a gente pode ir soprando, né, como bolhas de sabão com as crianças para poder ir povoando esse espaço todo com o que a gente vai criar junto, né? Eu penso que é uma grande oportunidade também para essa retomada, né? Ela oportunizar que as crianças possam se reapropriar daquele espaço, né? Porque quando a gente vai na escola sem as crianças nesse período, né? E a gente consegue entender o quão vazio, né? E o quanto aquele espaço, ele pode mostrar um significado, ou ele pode mostrar que ele não tem significado sem as crianças, né? E é bem complicado se a gente olhar para a escola hoje e achar significado da escola ali, porque o significado da escola não está ali, né? E como que a gente pode preparar esse retorno
de uma forma que a gente oportunize para as crianças se apropriar daquele espaço e realmente dar o tom daquele espaço, né? Dar a vida para aquele espaço, né? Porque é delas que precisa, é para elas e por elas, né? Que esse espaço existe. Então, o quanto é importante que nesse ímpeto da volta e de receber essas crianças novamente na escola, a gente não acabe também atropelando um pouco em querer planejar tudo para elas, né? Que a gente possa dar esse espaço para que elas ocupem, né? Para planejar com elas. E povoem, Para planejar com elas também uma parte. Porque quando a gente está esperando alguém voltar, a gente também quer surpreender, né? E Preparar eu acredito que a gente vamos surpreender com que elas possam trazer isso, né? Surpreender ouvindo, né? E dando esse espaço para que elas possam ocupar e possam viver essa experiência, né, da escola. Fala, Diego. Não, e essa questão de preparar a casa também, que o professor Gabriel trouxe, né, que nós conversamos no nosso primeiro encontro, né, Gabriel, que assim, perguntar para as crianças o que elas gostam de fazer é uma das coisas que a gente sempre fala para os pais quando eles questionam em questão à rotina. Prof, como é que está a rotina? Prof, manda a rotina. Prof, a gente saiu da rotina e estamos desesperados, manda novamente a rotina. Chegar ao ponto de questionar a criança o que tu gostaria de fazer, né? Como é que gostaria de ser que fosse a tua rotina? Nossa, porque como a Day falou, eles se apropriam da rotina também. E é uma construção mútua, então, e os interessados são eles, quem vai viver isso são eles, né? Então, quem vai usufruir disso é eles também. Para que tornar algo pesado, algo maçante, que nem a professora a própria Maura falou do ócio, né? Para que ter aquele ócio de aprendizagem da rotina ser pesada, né? Então, cria junto com a criança. A melhor solução é perguntar a ele o que ele gosta de fazer e como ele quer fazer. E ali você cria suas combinações juntamente com ele, que induzindo ela daqui a pouco também, respeitando ela também, né, os interesses dela e aprimorando isso. É só uma colocação que eu lembrei também enquanto eles foram falando disso. E eu acho que esse convite sempre vai nos possibilitar conhecer, pelas escolhas das crianças, como é que elas significam a escola. Que saudade do que elas têm em relação à escola, né? O que a gente faz ou pode fazer na escola. Né? Então, assim, eu acho que é um convite fundamental para essa nova etapa, entendeu? Né? Para ir construindo esse novo normal. Eu gostei dessa expressão do novo normal. Ai, gente, já estamos nos direcionando ao final do programa, que está tão bom, tão bom. E aqui eu gostei muito de ouvi-los e vi que essa pandemia nos remeteu a ver que realmente o aluno hoje está sendo visto como o centro. Eu acho que, de repente, nós havíamos perdido um pouco o foco, como disse a Maura. Será que nós não perdemos o foco? Nós havíamos perdido o foco, que hoje é o centro. Fala, professor, que levantou o dedinho. Maura, posso falar antes de você? Você levantou o dedo antes de mim. Pode. Assim, eu acho bem importante. Eu vou aproveitar que a Maura lembrou essa história do protagonismo compartilhado. E eu acho importante a gente falar o seguinte. No protagonismo compartilhado, se a gente for pegar a relação pedagógica entre professor, aluno e conhecimento, né, não tem ninguém no centro. Né? Se a gente for pensar isso como uma relação triangular, não tem ninguém sozinho no topo nem na base do triângulo. Né? Porque colocar qualquer um dos três elementos no centro, ou no topo, ou na base do triângulo, significa trabalhar com hierarquias. Né? E a hierarquia, ela nega, ela é o avesso, né, do protagonismo compartilhado. No protagonismo compartilhado, a gente não tem ninguém no centro. Aonde tem um, tem
três. Professor, aluno e conhecimento estão no centro juntos, estão em cada um dos vértices da base juntos, ou estão no vértice superior do triângulo juntos, né? Quando a gente fala que a educação infantil ou a educação está hoje com as crianças no centro, significa que elas são as protagonistas e que os professores e o conhecimento são coadjuvantes, entendeu? Então a gente continua trabalhando na lógica hierárquica. Se a gente coloca os professores no centro, está dizendo que os alunos e o conhecimento são coadjuvantes. Se a gente coloca o conhecimento no centro, a gente está dizendo que as crianças e os professores são coadjuvantes, que o protagonista é o conhecimento, né? Então, essa é também uma outra lógica para a gente pensar que não tem ninguém sozinho no centro, nem nos vértices do triângulo. Os três estão juntos em qualquer lugar que a gente coloque, né, que a gente administre a relação pedagógica, né? Isso eu tinha que dizer de qualquer jeito para a gente não passar, porque senão a gente trabalha com revezamento de protagonista e de protagonismo, e não com protagonismo compartilhado. Vou falar agora na sequência, né? E essa última questão que eu acho que o Gabriel retoma, e é bom porque a gente começou por aí, minha fala começou por aí, e a gente está indo para o final, e é importante frisar essas palavras do Gabriel, de não existir um centro, né? Mas de uma relação entre vários, não só pessoas, entre vários agentes, o conhecimento está aqui no meio, nessa relação toda, né? E eu acho que é importante pontuar também, na mesma linha de frisar algumas coisas, né? Além de não fazer revezamento de protagonismo, também lembrar que o fato de não ter ninguém no centro não significa não existir referências, né? E eu gosto de uma pesquisa, eu ouvi o Fernando Seffner esses dias apresentando uma pesquisa que ele finalizou dentro da escola, onde ele colocava a importância para os adolescentes, né, para os jovens, sentir a presença de um adulto de referência que eles pudessem procurar para conversar, que eles pudessem ter segurança de se abrir e saber que aquele ali é uma pessoa que ele confia, que vai saber orientar, que vai saber ajudar ele a pensar, né, o que ele está vivendo. Não é uma questão moral, mas ajudar a pontuar algumas questões que talvez quem esteja mergulhado num problema não consegue perceber. Então, quando a gente fala compartilhamento de protagonismo, não é botar a criança, água do banho e tudo fora, né? Mas é sim pensar que a escola é um lugar de referência e ela não pode negociar isso, porque senão perde o sentido. Qual é a razão de eu enviar para a escola se nesse espaço que é colaborativo, que é coletivo, que a gente trabalha os protagonismos de todos os componentes educacionais, né? Como é que eu me localizo ali tentando saber quem é que me orienta, quem é que eu sigo, ouvindo todos, mas tendo discernimento, porque aí tem os valores da educação, né? Discernimento é um que é inegociável. Nós temos que dar as ferramentas para que a pessoa faça escolhas e faça discernimento. Equilíbrio é outra questão. Espírito republicano que tanto falta nesse Brasil, né? Hoje a gente está vivendo uma crise democrática, uma crise de valores republicanos que é lamentável. E aqui eu vejo o enfraquecimento da escola. Se a escola fosse algo valorizado nesse país, talvez a gente tivesse outras condições, né, dentro para enfrentar esse momento histórico que a gente está vivendo. Então, o quanto essas questões todas são importantes para a gente fechar esse nosso papo, que dá vontade de seguir, né? Não dá vontade de terminar, mas que é importante frisar. Eu levantei o dedo só para falar que não é que não tem ninguém no centro, é que não tem ninguém sozinho no centro. Como não tem ninguém sozinho. E todos são importantes. Exatamente. Estão sempre juntos, né? Um é referência para o outro. Exato. Eu havia colocado que essa questão da criança como centro é porque quando nós professores, né, preparamos a aula, né, nos organizamos, a gente sempre pensa no aluno. Então, a minha visão era o aluno como centro. Mas agora o professor nos explicou o porquê não no centro,
né, que ele não está sozinho, isso mostra que todos são importantes dentro da escola, cada um com a sua função, cada um com o seu papel. Não somente o aluno o protagonista, mas um protagonismo compartilhado. E se ele for o centro, isso não acontecerá. Exato, professor? Em qualquer lugar que Alô? professor, aluno e conhecimento tiverem, eles vão estar juntos, compartilhando o protagonismo, né? E não largam a mão um do outro. Ninguém larga a mão de ninguém. Não. Gente, que coisa boa, muito obrigada mesmo. Eu não sei se alguém mais quer fazer mais alguma contribuição. Nesse momento só tenho a agradecer, né, pela oportunidade, por essa conversa, né, por ter essa possibilidade de estar aqui ouvindo vocês também, né, que eu me sinto muito agradecida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Daiane, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, participando, engrandecendo o programa. Professor Gabriel Junqueira, obrigada pela segunda vez participando e serás convidado novamente, né, Diego? Com certeza. Eu super agradeço. Muito bom estar ouvindo vocês, conversando com vocês, estar provocando e sendo provocado, né? E saber que a gente, por conta do programa, vai poder chegar a outras pessoas e fazer essa conversa se estender, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço muito mesmo. Maura, eu sem palavras para te agradecer. A Maura foi minha professora na Unicinos, maravilhosa, tem uma participação muito grande, muito significativa na minha formação. Ela sabe o quanto ela me ajudou, quanto contribuiu, e eu estou muito, muito feliz mesmo. Esse programa está sendo diferente hoje, porque a Maura é uma pessoa que da Unicinos, veio da Unicinos para a minha vida. Então, são 20 e poucos anos, né, de idade. E eu acredito que ela a importância que ela tem para mim, na minha formação. Bem, Débora, eu não consegui te ouvir até o final, mas eu quero agradecer imensamente o convite de vocês. Eu disse isso no início, mas eu quero frisar agora no final, depois da nossa noite de bate-papo, né, que isso é extremamente gratificante. São momentos assim que nos ajudam a viver a pandemia que a gente tanto fala, né? Antes de começar é aquele nervosismo, é aquela expectativa do que vai acontecer, como é que a conversa vai rolar, e foi tudo muito muito tranquilo, aprofundado, né? O que se conversa aqui é parte do nosso dia a dia de professor, do nosso dia a dia da escola. Sou uma defensora da escola, acho que nós fazemos muitas coisas boas na escola. Acho que a gente tem que aprender a sistematizar o que se faz de bom na escola, para colocar em circulação, para fazer aparecer a produção do conhecimento da escola e não só da universidade, para que nem sempre o conhecimento venha de fora para dentro, mas que seja orgânico, né? Que nasça nesse espaço de produção de conhecimento. Então, quero agradecer. E agradeço também a oportunidade de estar aqui com a Débora. Ela falava que eu fui professora dela na universidade. Fui tu e do teu irmão, né? Então, eu sou uma professora quase que da família, mas são pessoas que ficam no coração, são aqueles nossos ex-alunos que, quando tu encontra, tu tem saudade, tu tem vontade de saber notícias, o que eles fizeram, e eu acho que isso anima o professor, né? Eu acho que aqui todos somos professores e, por mais que encontremos dificuldades no dia a dia, quando tu vê um aluno teu que está na vida, que deu certo, que está dando aula para outros e que faz muito bem o seu trabalho, isso te manda para casa, né? Faço dormir uma noite dos deuses. Então, quero agradecer muito por vocês terem me oportunizado essa chance de encontrar aqui a Débora, de discutir, de ter uma companheira, uma professora, que é uma parceira de trabalho de muitas horas, né?
Gabriel, um prazer te conhecer também, assim, virtualmente, né? Um dia espero poder te ver presencialmente, de outra maneira, não remota, né? Daiane, a mesma coisa, um prazer. Diego, também quero um dia a gente usa a Débora, que é o nosso elo de ligação, e espero encontrar todos vocês aqui de novo. Muito obrigada, gente. Eu estava agradecendo, né, a presença de todos, e eu acho que assim que passar essa pandemia, nós vamos ter que tomar um café, nos encontrarmos, fazermos uma boa de uma discussão, né, e rezar que isso tudo passe, para que a gente fique bem, que todos fiquem bem. E como eu havia dito, esse programa realmente foi diferente, porque contava não somente com a Maura, mas a Maura tem um significado bem importante na minha vida. Então, gente, assim, muito obrigada, Diego, mais uma vez. Diego, incansável. Professor Gabriel, muito obrigada. Sou sua fã. Daiane, muito obrigada mesmo. Maura, muito obrigada. Gente, lembrando, onde tem amor, tem cuidado. Fiquem com Deus e até a próxima. Novo Lily Absolu, uma fragrância única, marcante e intensa. La Blanche Ophélia.